E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aí ao CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, o nosso CHC, o curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Professor, que luzinhas maneiras, tudo mais, estamos na boate, é isso aí, mas aqui é o nosso curso de História. Essas luzinhas aí para dar uma vibe, um efeito especial mais bem elaborado. Mentira, é um globo que eu fiz aí só pra dar uma coisa diferente, né? Essas luzinhas estão me deixando muito doido, muito maluco. Mas vamos lá, o e-mail historiacom1@outlook.com. Vamos mandar a sua dúvida, sua curiosidade e tudo mais. O Facebook Isto-Sá, onde lá eu posto exercícios todos os dias, dicas de prova e entre outros. Celular para mensagem 3291650267. Professor, que aula é essa? Eita, nós, hein? Essa luzinha aí tá é uma aula especial. É exatamente isso. Por quê? É o resumão Colégio Naval Introdução. Isso mesmo, você do Colégio Naval que estava esperando essas aulas, agora já está disponível no canal do YouTube, o Isto-Sattler. Ou seja, o resumão Colégio Naval. Exatamente isso, porque aqui do lado está escrito Colégio Naval, beleza? Aqui no resumão, pessoal, nós vamos abordar o quê? Os principais temas que eu acho importante para a sua prova, que está no seu edital. Lembrando, aqui é um resumo, pessoal. Então, vou falar aqui sobre Brasil Colônia? Mas vou falar sobre Brasil Colônia em uma aula. Então vai ser bem resumido, só para você ter um norte, um resumo, para que você tenha uma ideia a ser seguida. Mas eu peço a você, encarecidamente, aqui no YouTube, onde você está, não sei se você está assistindo essa aula pelo YouTube ou pelo Facebook, você entra no YouTube, se não está no YouTube, ou vai clicar no link, óbvio, né? Vai abrir o YouTube, mas lá na barra de pesquisa, onde está lá, ó, com aquele troço piscando lá, você põe lá, ó, Isto-Sattler. Exatamente isso. Põe em buscar, vai aparecer vários vídeos do nosso canal. Você vai pôr no primeiro, onde está eu de chapéu e tudo mais, e vai clicar aqui, ó, playlists. Playlists, por quê? Nessas playlists, aqui vai abrir essa página, onde tem todas as aulas que eu já gravei e passei para o canal. Óbvio que eu vou passar mais aulas, temos mais de 200 aulas aí já no canal, beleza? Nessa playlist, você tem 8 aulas de resolução de exercício, exatamente isso. Eu pego um exercício e comento o exercício todo, alternativa por alternativa, explicando o contexto histórico e tudo. É quase uma aula também, beleza? Então, resolução de exercício. Resumão ESA, exatamente isso. Aqui tem o resumão da ESA, os principais temas que eu acho importante. Resumão SPSEX, exatamente isso, os principais temas que eu acho importante. Resumão PMP, exatamente isso, os principais temas que eu acho importante. Professor, cadê o resumão Colégio Naval? Ainda não pus, porque essa é a primeira aula, não criei essa playlist, mas vai estar aí, beleza? O meio ambiente com o professor Igor, na parte de meio ambiente, ajudando na parte de geografia. Muito bom, sucesso aí do professor Igor, que está no canal aí há pouco tempo. E essa parceria já está dando frutos. Ótimo, professor, todo mundo fala aí do pessoal, beleza? E quero falar para vocês aqui dessas playlists aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Por favor, muita atenção. Para vocês não cai história geral, mas a playlist de história geral, história do Brasil, história da América e também história da África, né? Mas principalmente essas 4 playlists, história geral, história do Brasil, história da América e história da África. No caso de vocês, só cai a parte de história do Brasil. Então, vocês vão usar, por favor, a playlist de história do Brasil. Professor, eu já estou assistindo essa playlist de resumão Colégio Naval. Muito bom. Obrigado por estar assistindo. Mas, se você quer passar, se você quer ter mais conhecimento ainda, eu peço que assista essa playlist de história do Brasil. Por quê? Olha só, pessoal. A playlist, se eu não me engano, de ESA, tem 10 aulas. Se for pôr mais aqui, vai entrar mais umas 2. Vamos dizer 12 aulas de história do Brasil ESA. Tranquilo? Aqui, pessoal, olha o tanto de aulas de história do Brasil. 104 aulas.
Professor, por que tanta aula assim de história do Brasil? Por quê? Nessa playlist eu explico muito bem detalhado cada conteúdo. Ah, professor, tem conteúdo que está nessa playlist que não está no meu edital. Muito bem, é óbvio que você vai acompanhar nessa playlist aquilo que está no seu edital. Mas, primeiro reinado, segundo reinado, Brasil colônia, república, Brasil república, eu falo de todos os presidentes. É uma playlist que é bem detalhada. O resumão, como o próprio nome diz, é um resumo, tranquilo? É uma coisa mais superficial. Mas aqui, ó, na playlist de História do Brasil, 104 aulas, óbvio que eu vou enviar mais aulas, ali o conteúdo está mais bem detalhado, tranquilo? Serve para qualquer tipo de prova. Tem alunos que assistiram essas aulas e acertaram as questões de história só assistindo essas aulas e elogiaram. Por quê? Essas aulas eu tento diminuir, eu tento destrinchar o conteúdo mais que fosse possível. Por exemplo, aula sobre Guerra do Paraguai. Se eu não me engano, tem 6 aulas, ou menos um pouco, que falam sobre Guerra do Paraguai. Para que tanta aula assim, professor? Para chegar na aula dessa prova e você falar assim, ó, isso aqui tá lá. Isso aqui estava na aula que o professor falou. Isso aqui o professor falou. É exatamente isso. É os cantinhos de livro. Eu abordo muito bem dentro dessa playlist. Aqui na playlist que você está assistindo de Resumão Colégio Naval, como o próprio nome diz, é um resumo. Sempre nas aulas eu vou estar destacando essa página aqui do YouTube, essa playlist de História do Brasil para você lembrar, para você fixar, porque aqui é o resumo, mas também eu quero ajudar. Eu quero que você assista o resumo, mas também assista essas aulas aqui. Vou falar sobre o descobrimento do Brasil, Brasil colônia, capitanias hereditárias. Vou falar assim, ó, voando, tranquilo? Algumas coisas. Aqui eu falo de capitanias hereditárias em uma aula. E se eu não me engano, dura quase 30 minutos a aula. Beleza? Então é bem detalhado, tranquilo? História da América, a mesma coisa. História geral, a mesma coisa. E história da África. Ok? Beleza? Continuando. O que nós vamos abordar nesse resumão, professor? Então tá. A aula introdutória, as luzinhas estão aí girando para um lado. Então vamos lá. Resumão Colégio Naval. Introdução. Nesse resumão, pessoal, nós vamos observar os principais pontos que eu acho importante. Um resumo sobre o Brasil colônia. Vou também falar um resumo sobre o Brasil Império. Então, professor, você vai falar uma aula sobre o Brasil Império? Exatamente isso, né? Nessa aula de Brasil Império, eu vou estar falando, não sei se é 1, 2 aulas, sei lá, mas eu vou falar algumas coisas. Lá na minha playlist, como eu falei para vocês, aqui de História do Brasil, eu falo muito bem detalhado Brasil Império. Só falando sobre Brasil Império, primeiro reinado, consagração, eu falo acho que 2 aulas, só para começar primeiro reinado, beleza? Antes de começar a abordar os temas principais. Aqui nessa playlist de História do Brasil, ok? Beleza? E vou falar um resumo sobre o Brasil República. Ah, professor, Primeira República. Nesse resumo você vai falar de todos os presidentes? Não. Aqui eu vou falar só sobre as principais partes da Primeira República. Aqui, como eu falei, nessa História do Brasil, professor Aldo, eu falo, além de falar as principais partes da Primeira República, tanto social como econômica, eu falo também de todos os presidentes. Desde lá do primeiro presidente até o último, Washington, com a Revolução de 30. Tranquilo, pessoal? Aqui as aulas são muito bem detalhadas. Então é um suporte a mais ainda para vocês. Além do resumo, vocês têm esse suporte aqui de História do Brasil, 104 aulas, vou enviar mais ainda, muito bem detalhadas. Ok, beleza? Então, espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula, aí sim começaremos o quê? O nosso resumão. Já começamos, né? A aula introdutória tá aí com as luzinhas girando. E vamos aí na nossa primeira aula falar sobre o quê? Sobre Brasil Colônia. Valeu, pessoal!